Olá, pessoas, tudo bem? Vamos dar início então a mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre a classificação dos ossos. Vamos lá. Então, mantendo as nossas aulas de anatomia e osteologia, vamos começar com a classificação dos ossos longos. Ossos longos, lembra que a gente comentou numa aula anterior que eles também contribuem com a formação de células sanguíneas? Então, ao longo, desses ossos, na parte interna, vai ajudar na produção de alguns tipos de célula, como hemácias, células brancas e plaquetas. Os ossos longos têm um comprimento maior do que a largura deles, certo? E aqui na pontinha a gente vai achar as nossas saliências, nossos acidentes ósseos que a gente vai falar daqui a pouco. Então, como um exemplo de ossos longos, a gente pode levar em consideração aí o fêmur, tá? Os ossos longos têm suas diáfises formadas por tecidos ósseos compactos. A gente já viu isso daí também num outro vídeo lá, dá uma puxadinha que vocês vão lembrar lá o que é epífise e diáfise. E também tem uma quantidade de osso esponjoso em sua epífise. A diáfise, então, vamos relembrar, vai. Aqui a gente tem a diáfise, que é onde a gente encontra também a epífise de crescimento. E aqui no meio, a fise de crescimento aqui. E aqui no meio a gente vai encontrar nessa região o osso esponjoso. Lembra das trabéculas ósseas que a gente já comentou? Então, dá uma olhadinha lá no vídeo anterior, caso você não lembre. Dando continuidade, então, ossos curtos. São parecidos com ossos em forma de cubo. Então, a gente pode dar um exemplo aqui com os ossos do carpo, que daqui a pouquinho a gente vai ver o nome de cada um deles e como a gente vai classificar eles, tá? Eles são compostos, então, de ossos esponjosos, exceto na sua superfície, tá? Que é onde a gente encontra uma camada mais compacta, senão eles iam fraturar com muita facilidade, né? Vamos lá. Ossos laminares ou planos. São ossos mais finos, como a gente pode perceber aqui no osso do crânio, né? Se vocês pegarem o material de estudos aí, vocês vão ver que ele é fininho, ele é uma lâmina, ele só recobre, né, a estrutura do cérebro, tá? Ele também tem uma camada de osso esponjoso e a superfície dele também é mais compacta. E aqui, como está escrito, eles ajudam na proteção, tá? Para garantir que o cérebro fique íntegro. Os ossos alongados são ossos que são achatados, mas não apresentam um canal central. A gente pode dar um exemplo, então, das costelas. Olha a formação das costelas aqui, tá? Então, aqui é a parte mais anterior e aqui é a parte posterior, onde se une com a coluna lá atrás. Ossos pneumáticos. Essa estrutura provavelmente você encontrou aí no nosso material de estudos, na cartilha que vocês fizeram o Atlas, né, de osteologia, e sempre é um enigma, encontrar essa estrutura. O pessoal tem muita dificuldade. Ele está lá na parte interna do crânio, ele chama esfenoide, tá? Os ossos pneumáticos são ossos longos, eles têm a cavidade cheia de ar. E é na região dos seios da face, ali na lateral do nariz, né, com a bochecha em cima do osso nasal também a gente pode encontrar eles. Quando a gente está com a sinusite, a secreção vai para essa região onde deveria ter ar e faz uma compressão. Por isso que causa uma dor, né? E essa compressão causa um incômodo, porque onde deveria ter ar tem um muco. Nossos ossos irregulares. Podemos considerar então ossos irregulares as vértebras. São ossos que têm o mesmo nome. Algumas estruturas são parecidas, né, mas mudam um pouquinho a forma. Então ela tem uma variedade aí de classificação dentro do mesmo próprio osso. A gente vai ver então as vértebras cervicais, torácicas e lombares têm características peculiares e é muito fácil da gente poder identificar. As vértebras de transição, que são as vértebras
que estão entre uma classificação e outra, então a última vértebra cervical com a primeira torácica é um pouquinho, elas são mais parecidas, tem característica das duas. Mais para frente a gente vai ver. Ossos sesamoides. Ossos sesamoides, então, são ossos que não têm, não são ligados um no outro, né? Não tem uma fixação. Aonde que eles estão? A gente pode dar o exemplo aqui da patela, né? O pisiforme, que é um osso que está lá na mão também, e os ossos sesamoides que estão lá no pé. Nesse caso aqui, ó, ele está no meio do tendão. Então, se vocês pegarem aí a parte muscular, quando a gente for estudar, vocês vão perceber que um osso sesamoide, ele fica bem no meio do tendão, tá? Ele não tem contato com outros ossos, como os demais. Agora, finalmente, a gente vai entrar na parte que a gente vai falar dos acidentes ósseos. Os acidentes ósseos, a gente pode ter saliências ou depressões. O que eles são? Eles são estruturas que estão ou para cima, né? Vamos colocar assim de uma maneira mais simples, para fora do osso, ou as depressões é onde eles estão mais abaulados no osso. Então, o osso, ele não tem uma continuidade, ele tem algumas alterações, que não são deformidades, faz parte da estrutura, mas a gente precisa conhecer o nome de cada um deles. E aqui a gente classificou essas saliências, essa parte que vai para fora do osso. Então, imagina, ó, tudo que está aqui dessa linha para cima, a gente vai chamar de saliência, porque está a mais do osso, certo? A gente tem a parte articular. Eu dei um exemplo aqui que a gente pode encontrar cabeça, côndilos e facetas. Nesse caso aqui, ó, a gente tem a cabeça do fêmur como um exemplo. Então, aquele material que vocês estão nomeando um por um de cada acidente ósseo, vocês vão começar a classificar aqui. E nossos estudos de ossos, que vai começar agora na próxima aula, a gente vai nomear cada estrutura dessa, cada saliência e cada depressão. Aguardem na próxima aula. Dando continuidade aqui. Então, as saliências que não são articulares. Então, aqui é a união de um osso com o outro. Aqui a gente tem a presença do osso do quadril, o osso ilíaco. Esse aqui, tá, não compõe as partes articulares. Essas saliências a gente pode chamar, ter vários nomes. A gente pode dar o nome de processos, tubérculos, trocânter, espinhas, eminências, lâminas e cristas. Aqui tem um exemplo de uma vértebra, tá? No caso aqui é uma vértebra torácica, e aqui tem um exemplo de uma saliência. Então, imagina que a parte do meio aqui é a vértebra, certo? O corpo da vértebra. E tudo que tem para fora, que não se articula com nada, a gente vai chamar de saliência. Para que servem essas saliências? Para que servem esses acidentes ósseos? A gente tem a fixação de tendões para ligar um músculo. Porque o músculo, na ponta dele, né, não é ele que se une no osso. A gente tem os tendões. E aí, essas saliências são protuberâncias onde o tendão vai se fixar. Por isso que é tão importante a gente saber o nome de cada um deles. Aqui, no caso, a gente tem o processo espinhoso e aqui identificando o processo transverso. Desta outra imagem, a gente também pode ver aqui, ó, o trocânter maior e o trocânter menor, onde a gente vai ter uma presença de muitos tendões se inserindo no quadríceps, aqui na coxa, e também na região do quadril, se insere nessa região. Então, isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Agora, as depressões. Então, as depressões são partes do osso que são mais para dentro do osso, certo? É onde a gente pode ter a gente vai falar no popular um buraquinho, né? Esse buraco pode ser mais vazado ou pode ser aberto. A parte articular, então, onde a gente pode encontrar essas depressões que une osso com osso, a gente pode chamar de cavidade. Acetábulo é específico do quadril, tá? Então, a parte que se articula
com essa cabeça aqui do fêmur, o que vem aqui no quadril, no osso ilíaco, a gente vai chamar de acetábulo, e as fóveas que a gente vai encontrar nas vértebras. Esse aqui é um exemplo de uma escápula, tá? É uma vista que a gente não está acostumado a ver, mas é só para vocês verem aqui a parte articular da escápula quando se une aqui com o húmero. Então, a gente encaixa o húmero aqui, ó, tá? Daqui é a parte anterior e a parte superior do ombro. Essa partezinha aqui, ó, a gente vai chamar de cavidade glenoide. Daqui a pouco a gente vai ver no próximo vídeo, segmento por segmento, cada uma dessas estruturas e os nomes delas. Vai ficar um pouquinho mais claro. Agora, as estruturas não articulares, que não vai se juntar um osso no outro, mas faz parte do osso. Vamos lá. A gente pode encontrar as fossas, os sulcos, os forames, os meatos, os seios, as fissuras e os canais. Aqui nessa imagem, a gente está vendo o osso do húmero, né? A parte superior se encaixa aqui e a parte inferior, né, que é a parte do cotovelo, está aqui. Essa depressãozinha aqui, ó, esse rebaixamento no osso, a gente vai chamar de fossa do olecrano, porque vai se encaixar aqui, ó, a ulna, a cabeça da ulna, que chama olecrano, se encaixa aqui, que a gente vai ver daqui a pouquinho como ela é, tá? Fossa, então, é essa depressão. Quando a gente vê um buraco, se isso aqui tivesse aberto, a gente ia chamar de forame. Então, todo buraquinho a gente chama de forame. E sulco, a gente vai falar, são as estruturas que fazem um canal. Aqui nessa direção onde eu estou passando aqui o meu cursor, a gente tem o sulco do nervo ulnar. Então, uma depressãozinha onde se encaixa o nervo que passa lá no cotovelo, é aquele que dá um choquinho, sabe? Quando a gente bate o cotovelo, então é o nervo ulnar que está totalmente exposto. Pessoas, a partir daqui a gente vai para as próximas aulas, certo? Então, a gente vai começar a falar de cada nomezinho, de cada acidente ósseo, de cada estrutura. Então, fica ligado, aguarde o próximo vídeo e espero vocês!